Parabéns pela apresentação, Branca, excepcional. Bom dia a todos. Bom dia. Muito bem. Queria agradecer muito o convite do Instituto ACM e felicitar por essa iniciativa. É uma alegria ver um edifício histórico cheio, lotado de pessoas, ainda mais falando sobre centros históricos, que eu acredito que, eu acho que por isso a relevância desse seminário, e felicito uma vez mais, acredito que é uma prioridade nacional. Nós falamos muito pouco sobre a importância dos centros históricos das cidades brasileiras, mas se somarmos a população das capitais brasileiras, são quase 40 milhões de brasileiros. Se somarmos a população das regiões metropolitanas, são 95 milhões de brasileiros. Eu acho que essa é uma agenda fundamental e todas as capitais brasileiras padecem do mesmo, quase do mesmo tipo de problema. Seus centros históricos esvaziados, uma grande dificuldade de cuidar do patrimônio cultural e um modelo ainda que persiste no Brasil de expansão da cidade. Então, eu queria, na minha apresentação, fazer também uma reflexão crítica sobre isso e contar sobre os trabalhos que nós, nos últimos 8 anos, dentro da administração Eduardo Paes, que a gente tem desenvolvido no Centro Histórico do Rio. Eu sou arquiteto urbanista, eu sou presidente do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade e assessoro o prefeito em assuntos urbanos. Isso pode parecer um paradoxo, uma cidade que deseja tanto se transformar, tem o prefeito como assessor, alguém responsável pelo patrimônio cultural. E eu vou provar para vocês que isso não é uma maluquice do Rio de Janeiro. Faz todo sentido uma cidade que queira se transformar, que tenha no patrimônio cultural a sua plataforma de transformação e, como colocou a Branca, e o que eu vou também repetir aqui, também uma plataforma de inovação. Então, eu queria dizer para vocês, com muita convicção, e essa é a mensagem da minha apresentação, que a melhor cidade que existe é a cidade que existe. Isso, além de um jogo de palavras, isso é um mantra, é algo que a gente professa todo dia no nosso trabalho no patrimônio, para lembrarmos que, olha, essa cidade que nós já temos, essa cidade histórica, imperfeitamente construída por pessoas imperfeitas, por uma sociedade imperfeita, esta é uma boa cidade. Entretanto, nós ainda pensamos que a cidade boa para se viver é a cidade que a gente vai fazer, em outro lugar, um novo bairro, num novo lugar. Os centros históricos brasileiros contêm as respostas para os desafios do Brasil. Nesse território central, cheio do esforço histórico da população brasileira, estão também as respostas para o futuro da população brasileira. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, não é só uma brincadeira retórica, mas a melhor cidade que existe é a cidade que existe. Vocês viram que eu já estou repetindo. Ou seja, a gente precisa refletir muito sobre isso, porque a gente esquece disso no dia a dia das cidades. E, especialmente do ponto de vista da gestão e da administração pública, a gente esquece disso. Então, eu queria falar sobre o Rio, e o Rio de Janeiro tem uma capacidade de produzir imagens muito fortes, muito contundentes. A relevância da paisagem, a gente vê aí o Pão de Açúcar, as praias, e mesmo a partir das suas áreas mais carentes e que têm desafios, o Rio de Janeiro também cria uma imagem forte, a partir das suas favelas e da luta da população trabalhadora por habitação e por estar próximo do emprego, pela necessidade de estar próximo do trabalho. O Rio de Janeiro possui singularidades. Uma cidade, fruto da inteligência e da genialidade portuguesa de fazer cidade, uma cidade muito bem protegida, numa acolhedora baía, que é a Baía de Guanabara. Assim como tantas outras cidades no Brasil, a implantação da cidade do Rio de Janeiro na Baía de Guanabara é além de uma
de uma decisão de proteção, de segurança, uma baía com uma entrada controlada, é também uma decisão de estabelecer com esse território uma construção estética. Acho que essa é a grande beleza do modo português de fazer cidades. E o impacto dessa natureza, desse território, dessa pungência na mente europeia, a influência das Américas no mundo ocidental, criando para esse homem que enfrentava então os desafios do seu entendimento dentro do iluminismo da cidade, oferecendo para esse homem novo, a natureza em uma escala planetária diferente. Essa força da natureza é ainda uma característica brasileira. Acho que a gente precisa olhar mais para isso, inclusive como uma riqueza de desenvolvimento. E essa é a singularidade do Rio de Janeiro. Então, essa é uma gravura do século XIX, que mostra o conjunto do Pão de Açúcar, do sistema do maciço da Tijuca, do Corcovado, a representação da Baía de Guanabara. Se olharmos uma foto de hoje, essa paisagem um pouco mudou. Essa paisagem que foi utilizada inicialmente com uma ocupação econômica, com interesse científico, o caso do Jardim Botânico, e depois essa paisagem que passa a ser reconhecida como valor cultural. Nós passamos a cantar essa paisagem em verso e prosa. E a Bossa Nova fez isso de uma maneira soberba. E eu queria então convidar vocês para algumas representações que são absolutamente falsas, mas que mostram a presença dessa paisagem. Então, essa pintura da primeira missa, que sabemos que obviamente não aconteceu dessa maneira, a coisa não estava tão bem organizada assim, a gente vê todas as representações da composição do povo brasileiro ali, os nativos, os trabalhadores, o europeu colonizador, e a gente pode ver, se o raio laser me ajudar ali, a gente pode ver lá no cantinho o Pão de Açúcar. Então, eu queria que vocês prestassem atenção no Pão de Açúcar nas próximas imagens. Essa é uma representação também falsa da chegada da família real portuguesa no Rio de Janeiro, e a gente observa lá no cantinho o Pão de Açúcar. Já estamos na República, abertura da Avenida Central, Pereira Passos, a gente observa ainda o Morro do Castelo, aqui nesse canto à esquerda, e está lá o Pão de Açúcar, tal qual uma esfinge a nos observar. Então, essa construção coletiva de implantar uma cidade num território com tamanha força de natureza e de ícones naturais, de monumentos naturais, onde historicamente se plantava café, onde foi desenvolvido um jardim botânico, um lugar que hoje é de visitação turística e de fruição, de prazer urbano, mas que tem na origem um interesse científico em entender como é que uma semente europeia se desenvolveria nos trópicos, da mesma maneira essa botânica dos trópicos que desenvolvia um novo conhecimento sobre a natureza. Então, essa construção complexa, árdua e coletiva foi o que justificou em 2012 o reconhecimento da Unesco para a paisagem cultural do Rio de Janeiro, ou seja, a paisagem natural onde o homem realizou uma intervenção. Não é a paisagem natural do Rio de Janeiro que foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Foi a paisagem cultural. Foi a partir da junção e da intervenção do homem nesse território. E a partir da criação de genialidade dessa civilização nesse território, e foi, então, conseguiu a cidade esse reconhecimento. Isso foi um processo árduo, 10 anos de elaboração, apresentação do dossiê. Isso foi liderado pelo IPHAN, com uma contribuição importante do município, obviamente, e também um enfrentamento geopolítico. Apresentar ao mundo de que essa cidade, uma vez mais, imperfeita, com uma paisagem construída híbrida, pode sim ser um patrimônio da humanidade. Até então, que era reconhecido, que é reconhecido, o Rio de Janeiro criou um novo paradigma como patrimônio da humanidade, seriam essencialmente paisagens agrícolas ou de uma intervenção humana muito controlada, pequenos territórios urbanos. É a primeira vez que uma metrópole complexa, híbrida, de uma paisagem construída híbrida, ganhou esse reconhecimento. Existe, então,
no mundo, um desafio geopolítico para as cidades brasileiras também, que é se apresentarem como cidades que também fazem parte do escopo da humanidade. O que realizamos aqui no Brasil, enquanto cidades, é também digno de nota. E o Rio de Janeiro, apesar dessa paisagem muito conhecida, a cidade, o município é bem mais amplo. São 50 quilômetros de extensão no sentido leste-oeste, 15 quilômetros no sentido norte-sul, da faixa litorânea até o maciço do Medanha, que faz junção com a área da floresta, da Baixada Fluminense. Esse território magnífico, um retângulo com 3 frentes de água, Baía de Guanabara do lado leste, ao sul, Oceano Atlântico, a oeste, a Baía de Sepetiba. Um território com muito, do ponto de vista da empresa colonial, um território com grande potencial econômico. Esses são os 4 mosaicos principais reconhecidos pela Unesco como patrimônio da humanidade na paisagem cultural. A entrada da Baía de Guanabara com as suas bordas desenhadas, o maciço da Tijuca, com os 2 picos relevantes, e a Pedra da Gávea. Essa é a área de amortecimento dessa paisagem, e aqui estão as áreas de proteção do ambiente cultural, que são as proteções municipais, são os bairros históricos que são protegidos no Rio de Janeiro, e eu sou responsável diretamente por esses 40 bairros históricos, e ao dizer isso eu felicito e saúdo aqui também as 3 companheiras servidoras públicas da Prefeitura do Rio, que também estão aqui no seminário. O Rio de Janeiro hoje, em função das Olimpíadas, a gente fala muito sobre o impacto dos eventos globais, e muitas vezes isso é repetido sem reflexão, e a gente faz evento global há muito tempo. E no caso do Rio de Janeiro tem um evento global significativo, que é a chegada da família real portuguesa, como mostra essa gravura, uma gravura de Lisboa, branca, você pode ver lá, conhece melhor do que eu, a Torre de Belém, a partida da família real portuguesa, e esse é um outro fato único na história da humanidade, onde uma coroa portuguesa se desloca para a colônia e cria aí o centro do seu império. Uma vez mais, temos que ser muito gratos a essa inteligência estratégica, inclusive portuguesa, de escapar das garras de Napoleão e construir no Brasil e no Rio de Janeiro a sede do seu império. Isso significou para a cidade do Rio de Janeiro uma série de transformações urbanas, uma série de melhorias na sua infraestrutura. A cidade, muito rapidamente, vocês imaginem que nesse momento chegaram 15 mil pessoas ao mesmo momento. Esse é o tamanho da chegada da família real portuguesa, da corte no Rio. Isso trouxe com ela os seus arquivos, as bibliotecas, e depois, apoiando missões artísticas e científicas, promoveu uma profunda transformação na cidade do Rio de Janeiro. Isso faz com que o centro do Rio, historicamente, seja um lugar de resistências e transformações. Eu chamo de impermanências. Então, eu queria mostrar para vocês, esse é o centro histórico do Rio, ao norte, aqui para cima está a região do Porto. Essas manchas são o sistema de morros. Eu vou passar para cá. Alô, obrigado. Então, isso é um sistema de morros que também historicamente protegeu a cidade colonial portuguesa, o Morro de São Bento, Conceição, Livramento, Providência, Santo Cristo, Morro do Pinto, o Morro da Saúde, o Morro do Castelo, que não mais existe, o Morro de Santo Antônio, que não mais existe, e o Morro do Senado, que não mais existe, e aqui o Morrote do Outeiro da Glória. Então, a cidade do Rio de Janeiro é implantada entre esses morros, que produziam um sistema de proteção, e que tinha nessa região uma área de pântanos, né, um braço d'água que entrava até aqui. E aqui estão marcadas as principais intervenções que a cidade recebe durante o século XX, especialmente aberturas de avenidas. Então, durante todo o século XX, o Rio de Janeiro, o centro histórico do Rio de Janeiro, foi palco de transformações urbanísticas. A gente pode ver aqui, então, como é que é esse sistema de morros em cima dos mapas históricos. A gente vê a estrutura colonial da cidade, esse braço d'água que entrava, não havia ainda o aterro do porto, e essa é uma área de pântanos, uma área de
território de difícil desenvolvimento, mas que, entretanto, fornecia água potável para a cidade, o que era muito importante. E o desenvolvimento dessa cidade, as transformações, a gente já começa a ver o canal do Mangue sendo realizado, os primeiros planos de beneficiamento da cidade, já a partir da chegada da família real portuguesa, o aterramento, o canal do Mangue, e a gente já começa a ver a ampliação dessa estrutura da cidade, tentando conquistar, alcançar o território ao norte do município, fazendo a ocupação da Baía de Guanabara. O Rio de Janeiro só começa a ocupar a faixa litorânea a partir do século XX. E esse é um plano de Agache, um plano que trouxe um plano de 1929 que traz uma perspectiva, uma vez mais, de nova monumentalidade para esse centro do Rio. Então, esse é um resumo cronológico, mais ou menos, do que passou o centro histórico do Rio. Desde o início do século XX, com a abertura da Avenida Central, hoje Avenida Rio Branco, 1905, subsequentemente com a abertura da Mendes Sá e a demolição do Morro do Senado, o desmonte do Morro do Castelo para a realização da exposição, um outro evento global, exposição internacional com motivo da celebração de 100 anos da independência brasileira. Logo depois, a abertura da Presidente Vargas, em 1945. Na década de 50 e 60, o desmonte do Morro de Santo Antônio, a abertura de novas vias, a Avenida República do Paraguai, a Avenida Chile, e o último ato, que começa nos anos 60, o primeiro trecho da perimetral, uma via elevada, rodoviária, até 1978, com a conclusão da perimetral, 5 quilômetros de uma estrutura de concreto armado, absolutamente estúpida, matando a relação do centro histórico com a Baía de Guanabara, inclusive jogando uma sombra e depreciando lugares da história brasileira, como o Paço Imperial, lugares onde essa gênese da nação brasileira, a partir da chegada da família real portuguesa, passa a ser, então, obscurecida e passa a ter seu espaço deteriorado pela presença dessa construção. Ou seja, essa sequência de intervenções no centro histórico produziu um efeito. A população, obviamente, vocês imaginem viver num território que a cada década tem uma grande obra. Isso fez com que a população originalmente residente começasse a se deslocar para as outras áreas e cria um paradoxo interessante, que no sistema de morros, é onde resistiu a população. Então, o centro histórico do Rio, fazendo uma seção aqui no centro histórico do Rio, isso aqui é a linha do Cais do Porto, o Morro da Conceição, o Morro de Santa Teresa e a presença nessas avenidas. Nós só temos população residente no centro histórico do Rio nesse sistema de morros. No Morro da Conceição, no conjunto do Porto, são 28 mil habitantes aqui, e na área de Santa Teresa, na franja de Santa Teresa, que são cerca também de 25 mil habitantes. Ou seja, esse sistema de morros, ele também funciona, se formos falar de um modelo matemático, como uma certa oposição a essa área plana que recebe sempre intervenções. Então, essa topologia do morro no Rio de Janeiro, no centro do Rio, significa a possibilidade de viver no centro do Rio. E somente nessas áreas nós temos população vivendo. Isso é uma imagem da abertura da Avenida Mendes Sá, a gente vê o aqueduto da Carioca, os Arcos da Lapa, a utilização do patrimônio, que hoje muitas vezes nós colocamos de uma maneira muito sacrossanta, e a gente observa na história como muitas vezes o patrimônio se tinha uma relação muito mais carnal com o patrimônio. Observem aqui um dos Arcos da Lapa com uma construção. Então, essa abertura da Avenida Mendes Sá, o ápice da experiência urbanística do Rio de Janeiro, a construção da Avenida Central, uma avenida que é feita integralmente, os edifícios, inclusive, são produzidos, a qualidade do calçamento, do mobiliário urbano, uma qualidade de artesania em fazer a cidade que a gente, infelizmente, desaprendeu a fazer dessa maneira. Entretanto, uma avenida que durou pouco tempo, uma avenida que é inaugurada em 1905, e em 1920 ela já começa a ter demolições, e a partir da década de 30 ela já é
praticamente toda posta abaixo, e hoje a Avenida Rio Branco, ela está na 4ª geração de edifícios, ou seja, nós já reconstruímos esse território durante 4 gerações de edifícios. A abertura da Presidente Vargas, com esses belos automóveis ocupando todo o espaço público, a gente começa a ver aqui então uma mudança de pensamento sobre a cidade. Então esse território, esse espaço que é feito para o pedestre e também para os carros, já em 1945 ele é somente para os carros. E aqui a Avenida Chile, ele além de ser para os carros, ele não está nem aí para os pedestres. Os edifícios são implantados num sistema mais alto em relação à rua. Isso daqui é o sonho de qualquer engenheiro de transporte, de tráfego. Isso deve dar profundo prazer ao engenheiro de trânsito, de ver essa via rodoviária, os pedestres no outro plano. Isso é um grande erro urbanístico e a cidade paga um preço muito caro por ter esse tipo de território urbano na sua região central. Nessa região da Avenida Chile estão concentrados todos os problemas de população de rua, de drogas em espaço público, de uso do espaço público como banheiro, como insegurança, com espaços de violência. Entretanto, os engenheiros de transportes, tem alguém aqui na sala, isso é para você mesmo, meu amigo, isso era o sonho dos engenheiros de transporte, e infelizmente continua a ser, essa ideia de que o pedestre não tem mais lugar na cidade. E o máximo, então, do predomínio do carro em cima das pessoas e da cidade histórica é a construção dessa beleza do concreto armado, o elevado da perimetral, que destruiu o magnífico mercado municipal do centro do Rio, e destruiu diversas outras áreas históricas. Olha lá o Pão de Açúcar de novo, ele está sempre presente. E aqui a gente pode ver, em 1978, a inauguração da perimetral, durante o período da ditadura, e a gente pode ver o grande clamor popular e a alegria popular com a inauguração desse viaduto. Então, esse monstrengo de 5 quilômetros de extensão, ele matou a relação histórica da cidade com o seu lugar de nascimento, com a Baía de Guanabara. E passamos a ter uma percepção ambiental absolutamente equivocada, que é uma percepção de olhar e apreciar a Baía de Guanabara a 70 km por hora, dentro do seu carro, com ar-condicionado, com insufilme. No Rio de Janeiro todos os carros têm a película no vidro, né? Então você ouvindo a rádio, dirigindo, saindo do Rio, ou entrando no Rio, muito confortavelmente. Como é bonita a Baía de Guanabara. Ninguém cuida da natureza a 70 km por hora. A gente só cuida desse elemento natural se estivermos próximos dele. Então, a perimetral, muitos urbanistas se manifestaram contrariamente à demolição da perimetral, porque ela criava um conforto, uma ideia de conforto, que é uma ideia muito preguiçosa do ponto de vista urbanístico e principalmente do ponto de vista ambiental. Isso nos leva, então, a refletir, essa reflexão crítica que eu quero trazer, sobre a ideia de nação moderna que nós temos ainda, e uma ideia de modernidade, que está muito arraigada ainda no pensamento brasileiro. Esse é o Plano Voisin, feito na década de 20, em Paris. É uma proposta de seleção de algumas áreas de Paris, que não eram muito agradáveis para demolição e verticalização. Esse plano é proposto, é uma seleção de áreas para serem destruídas e verticalizadas. E esse plano é proposto por Le Corbusier, arquiteto franco-suíço, que teve profunda influência no Brasil. E o Plano Voisin, ele é patrocinado por esses simpáticos senhores, bons cultivadores de bigode, industriais, aventureiros, amigos do Santos Dumont. Os irmãos Voisin eram industriais da sua época e patrocinaram esse plano urbanístico. O que faziam os irmãos Voisin? Eles faziam carros. Então, o plano urbanístico seminal do século XX, que influenciou todo o planeta, que fez com que o carro passasse a ter predomínio nas cidades, tem na origem esses nossos amigos aqui, os irmãos Voisin. Nenhuma outra sociedade abraçou de uma maneira, com tamanha crença, essa perspectiva de modernidade como o Brasil.
Nós fizemos uma nova capital inspirada por isso. Criamos uma ideia de um novo território que finalmente iria nos livrar do passado. Finalmente poderíamos abandonar essa história colonial, essa história escravocrata, essa história oligárquica, e teríamos nesse novo território a utopia brasileira. Brasília traz dois princípios que são ainda muito presentes, então, no nosso modo de pensar. A ideia de amplitude, de que o espaço é vasto, que ele é infinito, que ele está sempre à nossa disposição, e a ideia de velocidade, de fluidez, de que a gente precisa fazer deslocamentos rápidos e urgentes na cidade. Esses são princípios perigosos, são princípios que estão levando o planeta a uma crise, e são princípios que colocam até em risco a possibilidade da gente, como espécie, continuar existindo nesse planeta. A gente pode ver aqui Le Corbusier, ao lado do Burle Marx, Lúcio Costa, Ride, a Carmen Portinho está aí. Nós somos... essa é uma alegria brasileira, essa capacidade antropofágica de absorvermos o que vem de fora e criarmos algo novo. Nós somos muito bons nisso. Mas acho que a gente precisa fazer uma reflexão crítica hoje sobre essas ideias de modernidade. E esses homens, que obviamente foram homens fantásticos, nos deixaram um legado, mas não um legado passivo, um legado que nós precisamos criticar para que a gente possa avançar. Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Isso também, obviamente, deixa um legado político, uma ideia de que essa cidade moderna, ela ainda é a cidade que todo mundo quer, e a gente, intimamente, tem uma certa alegria quando a gente escuta falar 50 anos em 5. Eu gosto muito desse cartoon, é um cartoon da revista New Yorker, quando da inauguração de Brasília, é um cartoon feito por Hal Richfield, que é um cartunista importante da revista, e ele mostra os trabalhadores de Brasília, o candango, na frente de uma paisagem histórica, Ouro Preto, Mariana, Ouro Preto, na cidade moderna. Com Brasília, o Rio de Janeiro, tal qual um café, ele ficou descafeinado, ele ficou descapitalizado, e a cidade precisou perder um pouco seu rumo. Imagina você está a vida inteira preparado para ser capital e de repente você não é mais. O que você vai fazer? Levou muito tempo para a cidade acordar disso, porque cidades têm uma carga inercial muito fácil, não dá, muito pesada. Não dá para fazer terapia com cidade, né? Você tem um problema, você resolve, faz uma terapia, sei lá, vai beber, conversa com os amigos. Agora, uma cidade leva muito tempo, levam décadas para uma cidade perceber que ela não é mais capital. Isso aconteceu com o Rio de Janeiro. E os prêmios que o Rio de Janeiro ganhou como medida de compensação por ter deixado de ser capital foram prêmios de modernidade. Eu sou sempre muito crítico com os modernistas, mas há que se reconhecer, o Parque do Flamengo é uma obra magnífica, um território de excelência de desenho paisagístico, botânico, arquitetônico, uma área até hoje extremamente bem utilizada, foi construída em 1965, fruto do esforço desses gênios, designers e criativos da sociedade brasileira, mas fruto também do esforço de uma pessoa da sociedade civil, Lota Macedo Soares, uma mulher muito firme nas suas convicções e que fez o governador Lacerda mudar o seu plano para o aterro de modo a ter um espaço de novo uso. Entretanto, em 1969, para expandir a cidade do Rio, é convidado Lúcio Costa e ele faz um plano, então, de expansão para a Barra da Tijuca. Essa bela paisagem, mas que hoje sabemos tem profundos problemas ambientais, que a cidade hoje trabalha e investe muito para resolver, e também de mobilidade. Não foi pensado nenhum tipo de transporte público no plano da Barra. A Barra, a frente litorânea da Barra, são 20 quilômetros de extensão. Brasília cabe dentro da Barra da Tijuca e da Baixada de Jacarepaguá. E aqui a extensão do Parque do Flamengo e da Barra da Tijuca no Rio de Janeiro. A Barra da Tijuca, então, criou um eldorado urbanístico e a cidade, desde então, vem se desenvolvendo nessa direção
em direção à Zona Oeste. E a cidade do Rio de Janeiro hoje tem a mesma densidade que tinha no início do século XX. A densidade da cidade foi crescendo até 1960 e a partir da saída da capital a cidade perde densidade, se espraia e com isso a cidade fica custosa e fica com inúmeros problemas sociais. Esse é o início da urbanização da Barra da Tijuca, o Jardim Oceânico, um urbanismo tradicional, quadras, praças, bem arborizados, e aqui a gente vê o plano do Lúcio Costa para a Barra. Nenhuma quadra tem a ver com a outra, tipologias distintas, ruas que não se conectam, um desenvolvimento em condomínio, inclusive perda de qualidade da vida democrática, da possibilidade do encontro, da possibilidade da impossibilidade do dissenso e também da impossibilidade do consenso a partir do dissenso. São áreas guetificadas, onde você tem tanto guetos ricos quanto guetos pobres. Nesse mesmo período no mundo, uma profunda crise energética, demolição nos Estados Unidos dos grandes conjuntos habitacionais, já a constatação de que eram equivocados urbanisticamente, e a crise do petróleo. Então, ao mesmo tempo, no Brasil, que estávamos desenvolvendo as cidades, com esse pensamento modernista, o mundo já estava descobrindo que isso tinha um preço, e o preço era a partir do petróleo, e hoje a gente sabe disso de uma maneira muito contundente. O outro aspecto, então, da modernidade, que a gente precisa ficar atento hoje, é o uso tecnológico. Tal qual a eletrificação, que teve um impacto urbanístico nas cidades, a partir do final do século XIX, início do século XX, hoje vivemos a era da informação. Isso fala muito sobre Big Data, Smart City, isso é sim muito importante para as cidades. Essas cidades, essas metrópoles precisam desses elementos tecnológicos para serem geridas. E o Rio de Janeiro fez um grande investimento e criou esse grande centro de operações, e eu digo para vocês com muita convicção que se ele não existisse, seria praticamente impossível ter operado as obras na cidade nos últimos 8 anos, mas eu prefiro mais a Smart History. Eu acho que a história, ela traz boas lições, a gente pode usar a tecnologia junto com ela. E aí eu quero contar para vocês a última manifestação, lá em 84, de tentar uma vez mais fazer uma demolição e obras no Centro Histórico do Rio, que era a continuação da Avenida República do Paraguai, e nesse momento tem uma reação da sociedade civil, e é criado então o projeto do Corredor Cultural e a criação das APACs, a Área de Proteção do Ambiente Cultural. Isso começa em 84, isso protege Santa Teresa, a Urca, o sistema de morros do Porto, isso vai crescendo, hoje são 40 bairros históricos, são mais de 35 mil imóveis, e nós somos responsáveis pela tutela desse espaço. Além da região central, a Ilha de Paquetá, também é um bairro histórico, o Grajaú, na Zona Norte, Santa Cruz, o Grajaú mais aqui, e ali em cima, esse ponto aqui, o bairro de Marechal Hermes, de 1913. Então, esse é o conceito que o Rio de Janeiro criou, a partir de uma experiência prática do Corredor Cultural na década de 80, e que virou uma política urbanística nos anos 90, com plano diretor, que é o ambiente cultural. O que vem a ser o ambiente cultural? Tal qual a paisagem cultural, é a junção, é uma perspectiva mais holística do território. O ambiente construído com as pessoas, com as suas práticas, com as suas tradições, com as árvores, com o sistema arbóreo, ou seja, olhar a cidade como ela é. Então são inúmeros bairros que têm muita qualidade, bairros que contêm história, bairros que abrigam essa identidade carioca, tanto do centro como de diferentes áreas da cidade. Tanto da região central, então, bairros como essa área da Cinelândia, por exemplo, uma área protegida, e que pouco mudou, felizmente. Isso traz aí princípios que eu acho que, então, que nós precisamos olhar com mais atenção, que é a ideia de memória como criadora de uma base de confiança comum, e a confiança como uma base de criação de liberdade. Esses são princípios mais sustentáveis e que podem ajudar mais a sociedade brasileira a partir dos seus centros históricos. Os centros históricos estão cheios de memória, de possibilidade de confiança e de possibilidade de liberdade. O Corredor Cultural, então, faz essa experiência fantástica, inovadora até hoje, um manual de
transformação do centro histórico, como transformar os edifícios, como dar mais densidade interna aos edifícios, inclusive fazendo comentários sobre a paisagem gráfica, ou seja, quais os tipos, as melhores letras para se usar. Uma visão muito abrangente. E esses são um panorama desses bairros da cidade, que são as APACs, que são bairros de muita qualidade ambiental e humana também. Então, essa história do patrimônio cultural municipal, que começa com o corredor cultural, vai para o ambiente urbano e hoje se dedica também à paisagem. Então, é importante dizer que o patrimônio cultural, ele é um campo estratégico para o desenvolvimento sustentável da sociedade. O patrimônio cultural não é cuidar do passado, o patrimônio cultural é, a partir do passado, cuidarmos do presente e termos uma visão de futuro. E aí, passando muito rapidamente, então, alguns conceitos, a gente tem algumas ilusões ainda de que o mercado imobiliário é um motor único do desenvolvimento. A palestra da Branca mostrou muito claramente que não, o empreendedorismo, uma série do ambiente de negócios é muito mais importante para as cidades. Esse desenvolvimento da expansão da cidade criam sempre ciclos de mais-valia e de depreciação. Isso faz com que a gente tenha um entendimento do urbanismo como teoria. Retornar ao centro histórico traz uma perspectiva de aumentar a densidade, combater a degradação, mas para isso a gente precisa melhorar os instrumentos urbanísticos. A legislação ainda é muito fraca, muito pouco efetiva para dar resultado nos centros históricos. Nós não temos uma legislação que consiga dar conta dessa complexidade dos centros históricos. Entretanto, toda a legislação ambiental e urbanística brasileira, ela estimula a ampliação da cidade. E a gente precisa falar do urbanismo como prática. Eu vou dar uma acelerada. O Rio de Janeiro hoje é uma cidade de duas cabeças, porque ele passou 40 anos crescendo para a Zona Oeste e hoje tem uma cabeça nova que olha para o centro. O trabalho é fazer com que essa cabeça que olha para o centro, que quer o centro histórico, seja a cabeça única da cidade. Então, o nosso trabalho tem sido de entender o patrimônio como uma área estratégica, fazendo a gestão do meio ambiente cultural, promovendo a requalificação do espaço público, trabalhando sobre os conteúdos, o patrimônio imaterial urbano, criando instrumentos novos de conservação e entendendo a criação de um modo de vida na paisagem. E de uma maneira muito sucinta, essas são as nossas áreas de apoio do trabalho do patrimônio cultural. É preciso ir além da preservação, falar da promoção, falar de intervenção urbana, falar de arquitetura e falar de design. Então, muito rapidamente, a gente precisa falar sobre o retorno da melhoria da caminhabilidade. Então, essa é uma avenida no centro do Rio, a República do Paraguai. Um lugar muito agradável para você marcar um encontro. Encontra comigo aqui embaixo do pontilhão, 11 horas da manhã. Eu não vou. Avenida Chile, que eu falei, o sonho dos engenheiros de trânsito. Entretanto, a Rua do Mercado, com 450 anos, a Rua do Ouvidor, com 450 anos, continua a ser um lugar soberbo e a vida vai sempre ocupando esses lugares. A gente precisa falar sobre velocidade. Vejam o impacto da velocidade no cone visual que a gente tem no espaço público. Quanto maior a velocidade, menor o cone visual. Acima de 30 km por hora, o choque do corpo humano com o veículo é fatal. Entretanto, a gente coloca nos centros urbanos velocidades de 60 km, 70 km com muita tranquilidade. Não tem nenhuma fachada. Aí você se instala um ambulante, a calçada é boa, é arborizado, sombreado, aí você tem que colocar um sistema de vigilância ali, porque não tem fachada. Ora, coloca a fachada. Por que isso acontece? Porque a legislação edilícia ainda permite isso. Então a gente precisa fazer essas críticas à legislação. A gente precisa trabalhar o lugar como um recurso. O lugar que a gente tem, ele é gerador de riquezas. Tem muita gente falando sobre isso. Isso é um estudo, muito rapidamente, de uma ONG internacional que trata de espaços públicos. Também, falar de lugar também não é aqui um arquiteto, vocês estão pensando assim, arquiteto maluco aí falando de lugar. Tem medidas para isso, tem métricas para isso. Você pode tangibilizar um bom lugar. E o Porto do Rio, ele então traz um novo paradigma, eu vou correr porque eu estou um pouco atrasado, que é converter o centro histórico num magneto urbano, de atração de pessoas, de vontade, de investimento.
E o princípio é usando a operação urbana consorciada. Nós precisamos usar o estatuto das cidades melhor. Nós não utilizamos. E lá tem bons instrumentos para cuidar da cidade. A região do Porto, então, teve um aumento do seu índice de potencial construtivo e a utilização desse potencial, o mercado imobiliário precisa comprar um título que chama CEPAC e nós, no patrimônio cultural, conseguimos 3% desse recurso. Isso significou 110 milhões de reais para o patrimônio cultural da região portuária. É o maior investimento em patrimônio cultural por metro quadrado do país. Isso possibilitou que nós fizéssemos muito trabalho de patrimônio cultural no Porto. Então, ao mesmo tempo que tem desenvolvimento imobiliário no Porto, tem o resgate do patrimônio cultural. Por que o Porto? Porque é a menor densidade demográfica da cidade. São 80% dos empregos da região metropolitana, 4% dos cariocas vivem aí e 38% dos cariocas trabalham aí. Entretanto, a densidade ainda é muito baixa. E o plano é que essa região do Porto saia de 28 mil habitantes para 100 mil habitantes em 20 anos. E essa área do aterro histórico é a área de desenvolvimento imobiliário. Essa área de aterro, mais de 60% desse solo pertence à União, 20% ao Estado, uma pequena parte ao município e privados. Ou seja, o município ficou durante muitos anos sem poder intervir numa área estratégica porque ele não era dono. É muito importante que União, Estado e município estabeleçam planos comuns e visões comuns. Aqui a gente vê as áreas históricas de novo, para vocês verem a presença da área histórica. Então só tem gente morando no Porto nessas áreas históricas. E o trabalho que a gente está fazendo é de restauração urbana. Então o Jardim Suspenso do Valongo, com esse recurso foi recuperado. É um jardim romântico do início do século XX. Foi feita uma restauração botânica até, a partir de fotos. Galpões da Gamboa, os primeiros galpões da área da rede ferroviária para exportação de café, foram recuperados com aquele recurso, tá? Com 3% da operação urbana consorciada. O Centro Cultural José Bonifácio, dedicado à cultura afro-brasileira, uma das primeiras escolas públicas do país, as chamadas Escolas do Imperador. Essa magnífica escada que tem dentro. Museu de Arte do Rio, na Praça Mauá. E o trabalho do patrimônio foi importante, também do Conselho de Patrimônio, para provocar os arquitetos para que criassem uma solução. O patrimônio não está ali como uma ameaça, ele está ali como uma oferta de diálogo e de produção de arquitetura contemporânea boa. Esse é o Museu de Arte do Rio, então, um equipamento já muito bem sucedido, já está com 4 anos, se não me engano. E ele era assim porque a gente esquece muito rápido. A gente recupera, mas a gente esquece aquilo que nós fizemos. Igreja São Francisco da Prainha, do século XVIII, recuperada com esse recurso. O trabalho da arqueologia, isso é bastante complexo, porque são bens da União, mas compete ao município cuidar. Achamos a pedra fundamental da Doca Dom Pedro II. Eu chamo que isso é um e-mail com anexo, que levou 150 anos para chegar. É uma pedra de granito de 1 tonelada e aqui dentro uma cápsula do tempo com jornais da época e moedas históricas, né? Então, você imagina um e-mail levar 150 anos. Recebi um e-mail? Não recebi. A pedra fundamental é isso, é uma peça de comunicação, é uma mensagem para o futuro. E é muito bacana quando você encontra isso. Isso tem muito interesse para a juventude, para a educação, para as escolas, porque isso não é história que está no Google, isso é história que acontece de verdade material. É bastante complexo o trabalho da arqueologia, do ponto de vista de gestão, mas a gente tem enfrentado. E o sítio do Valongo, que foi revelado, então, na obra do Cais do Valongo, e que motivou a criação do circuito histórico e arqueológico de celebração da herança africana. A gente chama carinhosamente de Xaxá, o circuito da herança africana, que é, então, esse sítio magnífico que conta desse lugar de dor, por onde chegaram de 500 mil a 1 milhão de pessoas escravizadas vindas de África, que entraram por esse lugar no Rio de Janeiro e no Brasil. Então, isso motivou a criação e a união de todos os lugares vinculados à cultura afro-brasileira no Porto, afirmando categoricamente que, ao mesmo tempo que nós temos o edifício do Norman Foster no Porto, nós temos a história afro-brasileira e a história de matriz africana com muita beleza e força, e tem o dia da lavagem do Cais do Valongo,
e é um dia muito especial. Tivemos a preocupação de fazer um desenho urbanístico que fosse, ao mesmo tempo, acessível, permitindo as celebrações das religiões de matrizes africanas. Ou é um lugar muito visitado, é um lugar de dor, de contemplação, de reflexão, mas é um lugar também de celebração da resistência e da contribuição maravilhosa do povo de origem africana, do povo afro-brasileiro para a sociedade brasileira. E o Porto do Rio afirma isso com muita convicção. Outro dia eu estava no metrô, a foto é ruim, aí vi no sistema de metrô a foto do Cais Valongo, eu fiquei muito feliz nesse dia, porque você imagina milhões de pessoas, então, tendo conhecimento com isso. Uma estratégia para lidar com a arqueologia é ligar a criação do laboratório aberto de arqueologia urbana, usando aquele galpão que eu mostrei para vocês, e aqui está um material oriundo do Cais do Valongo, então você tem aqui 2 milhões de peças arqueológicas que contam narrativas tanto do ponto de vista da historiografia, da cosmologia africana, quanto também da vida doméstica, do trabalho da área. E a gente, então, está trabalhando para que esse lugar seja uma reserva técnica de arqueologia aberta, visitável. Vou dar uma acelerada. Essa é a ideia do uso do galpão. Então, o trabalho que fazemos no Porto é um trabalho de restauração da comunidade. Mesmo edifícios que não tenham grande valor arquitetônico, mas que tem grande valor comunitário. E aí a nova orla da Baía de Guanabara, e o que a gente fez com aquele mostrengo de 5 quilômetros. Então foi isso que a gente fez com a perimetral. É bem dramática essa imagem. Esse trabalho foi fruto da ousadia do prefeito Eduardo Paes, e os prefeitos têm cada vez mais um papel decisivo nas cidades e também nos países. As cidades e o poder local, ele consegue apresentar, inclusive, respostas para questões nacionais. Então, a gente vê aqui a demolição, os edifícios históricos que aparecem, o espaço público que se abre. Isso foi bastante trabalhoso, mas hoje é um espaço de utilização com a nova mobilidade. São 300 mil metros quadrados de espaço público, que durante as Olimpíadas, durante 17 dias de Olimpíadas, teve 4 milhões de visitantes. E é um lugar onde Carioca está reconhecendo, uma vez mais, o seu centro histórico. Isso também está significando a reconexão dos lugares culturais que já existiam e dos novos. A Praça Mauá, que é um lugar que era muito deteriorado e hoje é um lugar de uso das famílias, tanto da região, mas principalmente famílias de fora. O Museu do Amanhã, um museu de grande sucesso, em 8 meses, 1 milhão de visitantes. É um museu dedicado a uma arquitetura espetacular, dedicado a um assunto estratégico, que é o meio ambiente, o antropoceno. É um sucesso absoluto, tanto pelo edifício. A gente, muitas vezes, os arquitetos fazem críticas da arquitetura espetacular, mas ela tem uma força, mas o conteúdo também tem uma força. Mais de 60% dos visitantes foi a primeira vez que estavam indo no museu, e a maior parte, a maioria das pessoas que visitam o museu vem da Zona Norte da Baixada Fluminense. Isso são dados importantes, pessoas se deslocando de bairros distantes para conhecer o centro e o museu. E a nova mobilidade com o VLT, o retorno do bonde. Até 1965, o Rio de Janeiro tinha 400 quilômetros de bonde, e agora estão sendo feitos 28 quilômetros de bonde no centro. Muito rapidamente, eu estou com o meu tempo absolutamente estourado. A Praça Tiradentes, que é um coração da cidade, nós tiramos as grades da praça,
muito debate sobre isso, vai ficar inseguro, e na verdade foi o contrário, a praça ficou mais segura, ficou melhor, e num edifício colocamos o Centro Carioca de Design, para falar sobre design e para atrair juventude para o Centro Histórico. É muito importante atrair juventude para o Centro Histórico. É um lugar hoje provocador, de inovação e de reunião de pessoas, de juventude. Lá fazemos um concurso de cartazes todo ano, coordenamos o concurso da marca dos 450 anos da cidade, a praça recebe intervenções e o nosso trabalho continua, porque cuidar do Centro Histórico é um trabalho continuado. Os imóveis vazios, o problema dos imóveis públicos que temos na região do centro. Esse foi o primeiro carnaval da Praça Sem Grades, com o bloco Toca Raul, e esse foi o dia do batizado da praça, porque a praça é do povo. Então a gente precisa falar sobre agenciamento urbano, sobre cuidar da cidade. Um trabalho que fizemos foi de mapeamento dos imóveis em risco, na região da Lapa, onde identificamos esse imóvel com uma situação crítica de risco, o antigo Hotel Bragança, e que foi finalmente recuperado. E com isso eu quero provocar vocês, dizendo que todo patrimônio é local. Se ele é bem nacional, se ele é bem estadual, você precisa cuidar dele na cidade, porque ele está na cidade, ele está no território. Ninguém vive na União, ninguém vive no Estado, as pessoas vivem no município, as pessoas vivem na cidade, e assim é o patrimônio. E é o trabalho que a gente tem feito cuidando do ambiente cultural, e tem uma ação nossa muito especial, que é o PROAPAC, que é um edital onde nós destinamos recursos públicos para imóveis privados. É um edital, e com isso nós ajudamos os donos de imóveis privados com recursos públicos. São 3 faixas de valor, até 200 mil, até 300 mil, até 400 mil, através de um concurso público, e a pessoa é premiada, ganha o recurso e faz a obra. Faz a obra para aspectos de interesse público de um imóvel histórico. Ou seja, esse dinheiro não vai para a cozinha de ninguém, podem parar de ficar felizes com isso. Não vai para o banheiro, vai para a fachada, vai para a cobertura, para a estrutura, instalações prediais. Por quê? Isso é importante falar com os órgãos de patrimônio cultural. Se você tiver R$1, você vai colocar esse R$1 na fachada ou na cozinha? É natural que você vai colocar na cozinha. Então você precisa, os órgãos de patrimônio cultural precisam ajudar os donos de imóveis históricos com recursos, porque esse R$1 que a gente dá para esse dono de imóvel, ele põe na fachada, e aí sim a gente exige excelência de trabalho na restauração da fachada. Ou seja, é o patrimônio cultural com o seu recurso ajudando aquele imóvel que é privado, mas que é público pelo seu interesse como patrimônio e que está na cidade. E que ele, deteriorado, cria uma imagem negativa urbana. São já 23 imóveis apoiados, ganhamos um prêmio do IFAM pelo ineditismo, é o único edital desse tipo no país. Isso tem permitido a revitalização de inúmeras áreas, porque uma outra força importante na cidade é a inveja. A pessoa que consegue recuperar o seu imóvel, o vizinho faz. Vai ficar do lado do vizinho ali, ele fez lá, recuperou, vou ficar com essa fachada ruim. Nessa rua, Moraes e Vale, nós recuperamos 2 imóveis. Hoje tem 10 imóveis recuperados. Ou seja, 8 são na base da inveja. A inveja é positiva, essa inveja que faz com que a gente ande para frente. E o trabalho que a gente faz recente, Centro para Todos, a gente vê aqui a revista Life, esse senhor aqui é o Walt Disney, na Avenida Rio Branco, a Rua do Ouvidor, como é que ela era, e a gente deixa de cuidar do centro histórico. Ele vira uma bagunça, mas ele é economicamente relevante. E o trabalho que a gente faz é o seguinte: a gente usa uma tecnologia muito importante que chama caminhada. Então, eu ando no centro com secretários responsáveis por cada setor de serviço público. E caminhando com eles no centro, a gente vai mostrando os problemas. E eu filmo eles. Antes eu usava uma GoPro, aquela câmerazinha aqui no peito, e hoje eu faço transmissão no Facebook Live. Então, é uma estratégia de imprensa. Ou seja, você filmar, e olha que eles são meus colegas de prefeitura. Ninguém me chama mais para tomar chopp, mas o centro está melhor cuidado. Porque a gente vai mostrando isso. Se o cara consegue arrumar... Isso eu filmando. Então você tem a faixa de pedestre, aí a gente atravessa, ó. Não tem rampa e tem uma banca de jornal abandonada. Então eu mostro, esse é o responsável pela banca, esse é o responsável... Tirar isso daqui. Então esse constrangimento positivo... Porque você vai aqui, mostrando para esse responsável, olha essa calçada, olha isso. Isso tem dado muito certo. E a gente faz uma caminhada de manhã, à noite também.
Isso tem dado muito certo, pequenos detalhes, tá, gente? Mas você vai melhorando, tira um estacionamento de moto, tira a banca de jornal abandonada, melhora a iluminação, vai recuperando as coisas detalhe em detalhe. O centro histórico, nenhum centro histórico será resolvido com um grande plano e uma grande solução única. Os centros históricos serão resolvidos com um trabalho continuado, caminhando lentamente e progressivamente. Pequenas praças, quiosques abandonados, calçadas, iluminação. A gente mudou a iluminação, 90% da iluminação do centro histórico. E hoje a gente está conversando com os espaços culturais em workshop participativo, porque não tem população morando no centro do Rio ainda. Então você tem que identificar agentes importantes, e os dirigentes de espaços culturais são importantes, assim como os bares, hotéis e restaurantes. Esse é um trabalho que a gente faz. Outro trabalho usando tecnologia, que é muito importante, com o Instituto Pereira Passos, que desenvolveu um aplicativo para fazer mapeamento de imóveis abandonados. Então, é um aplicativo de smartphone, você vai para a rua e marca imóvel vazio, abandonado, e isso entra no mapa. E o licenciamento do centro mudou. Antes, o papel circulava na cidade. Agora, a gente se reúne todo mundo um dia e faz o licenciamento com todos os órgãos juntos. A gente reduziu o licenciamento da região do centro, que levava 58 dias para 10 dias, só de fazer isso. As pessoas andam e o papel chega aqui. Eu estou estourando meu tempo muito, mas eu quero muito contar isso para vocês. Isso aqui. E a gente começou a usar o maldito WhatsApp nesse trabalho do centro, e funciona muito. A gente começou a criar grupos de WhatsApp com esses responsáveis, com o secretário de ordem pública, o secretário de parques e jardins, e a gente ali, com a equipe do patrimônio que fica na rua, a gente vai tirando foto dos problemas. Então isso daqui é informação na velocidade da luz. Então todo mundo vendo no WhatsApp, olha, estourou um cano, a calçada arrebentou, e a gente consegue cuidar do centro de uma maneira mais ágil. Outro trabalho que a gente faz, essa imagem é boa nessa hora, cuidar dos bares que existem. A gente não fala sobre isso. Uma família que tem um negócio que dura 100 anos, 150 anos, merece uma estátua em praça pública. E a gente não fala das pequenas livrarias, que tem um grande problema no setor gráfico. E a gente tem que reconhecer esses lugares, esses negócios, esses comércios que existem centenários na cidade, porque eles geram muitos empregos. E a gente não dá atenção a essas pessoas, a gente reconhece eles como patrimônio imaterial, eles ganham uma placa, ganham a possibilidade da isenção de IPTU, e junto com o Sebrae a gente desenvolveu um programa para melhorar a gestão do negócio tradicional, levando em consideração a sua história. O cara tem um negócio... A palma é para acabar, né? Tudo bem. Você tem um negócio tradicional e pede para o seu sobrinho fazer o cardápio no Word. Você tem que trabalhar o design. As placas que a gente coloca na cidade já são hoje 250 placas contando de patrimônio em todos os lugares, os aplicativos de patrimônio. Você tem que usar a tecnologia para conversar. O primeiro do país desse tipo, tá? O patrimônio carioca, e um dedicado ao patrimônio da Unesco. Junto com o Sebrae, um guia de compras do centro histórico. As pessoas precisam conhecer, a gente não cuida daquilo que a gente não conhece. E o trabalho recente, junto com a FEComércio, da Prefeitura com a FEComércio, promovendo a segurança através do Centro Presente. Os centros urbanos têm respostas. Um outro trabalho que nós fazemos é de adensamento popular residencial em algumas áreas. O próprio patrimônio flexibilizando os seus parâmetros para permitir que as pessoas possam morar em alguns lugares. E um programa na Prefeitura chamado Carioca Local, para atrair residência para o centro, proteger quem já mora no centro, combatendo a gentrificação. Então, para encerrar, assim como disse a Branca, e é bom a gente falar uma vez, patrimônio é inovação, patrimônio está junto com inovação. E a gente precisa, então, criticar esse modelo modernista e falar de um modo mais cultural de gerir as cidades. E para encerrar, eu queria então dizer para vocês que o Rio de Janeiro sofreu um bullying internacional durante 6 meses antes das Olimpíadas. Ia acontecer de tudo no Rio de Janeiro nas Olimpíadas, superbactéria, zika, ia ter atentado terrorista, ia acontecer todas as catástrofes, ia cair um cometa, buraco negro, tudo.
E a partir da cerimônia de abertura isso mudou. Por que mudou? Porque a cerimônia de abertura, a cerimônia de encerramento falou de patrimônio cultural, falou da cultura brasileira, falou dessa grande invenção da nossa sociedade, que foi ter na natureza inventado um novo modo. E esse é um modo que a gente precisa olhar com mais atenção, porque é a partir dessa grande conhecimento acumulado brasileiro que está as respostas para o nosso futuro. Me desculpem pela demora, é um prazer contar isso para vocês.